Gostaria de saudar você com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de lhe dar 3 notícias boas, verdadeiras e que foi uns grandes acontecimentos que houve na Terra. Às vezes nós ligamos a televisão, às vezes escutamos o rádio, vamos ler o jornal, tantas notícias ruins, né? E quando a notícia é um fake, é falsa, às vezes dão notícias que não tem procedimento, né? E a gente fica assim preocupado, será que é verdade? Mas eu quero dar 3 notícias a você que são verdadeiras e estão na Bíblia. 3 notícias que aconteceu e ficou para a história. Notícias que já aconteceram há mais de 2000 anos atrás, e ainda se espalha essa notícia e ela é verdadeira. Primeira notícia: o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus ficou para a história, porque a história da humanidade ela ficou dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. Então a notícia que Jesus nasceu mudou a história da humanidade, porque as pessoas viviam de uma maneira antes de Jesus, mas quando se conhece Jesus, quando Jesus nasceu, houve outra história. O nascimento de Jesus é a primeira notícia, verdadeira, boa e que ficou para a história. Segunda notícia: a morte de Jesus. A morte de Jesus possibilitou à humanidade a salvação. Jesus morreu, interessante, né? Ele morreu para nos dar a vida eterna. Foi uma notícia que as pessoas ficam sem entender. Como é que alguém morre para dar vida eterna aos outros? Jesus. E quando Jesus morreu, houve 4 coisas ali no momento. A terra se estremeceu, houve um terremoto. O sol escureceu. O templo se rasgou o véu de alto a baixo. E ali no cemitério, o sepulcro se abriu. Então essa morte de Jesus, houve 4 coisas: na terra, no céu, no templo e no cemitério. A terra se tremeu, o sol se escureceu, no templo o véu se rasgou de alto a baixo e o cemitério, o sepulcro se abriu. Terceira notícia: a primeira foi o nascimento, a segunda foi a morte e a terceira notícia, a ressurreição de Jesus. Por que a ressurreição de Jesus foi um grande acontecimento? Primeiro, porque a morte de Jesus não foi em vão. Jesus morreu para nos dar a vida eterna e ele ressuscitou. Ali foi uma vitória dele ali na cruz. Jesus morreu na cruz, ali foi uma vitória, porque botaram ele no sepulcro e no terceiro dia ele ressuscitou. E ele ressuscitou para que um dia nós também pudéssemos ressuscitar. Um dia nós vamos ressuscitar, assim como Jesus ressuscitou. Então, um grande acontecimento é a ressurreição, porque a morte não foi em vão, a vitória de Jesus na cruz e a ressurreição dele possibilita a nós também ressuscitar. Uma coisa interessante que a gente pode ver no cemitério, a plaquinha, né? Aqui jaz, ou aqui morreu, ou aqui está o corpo, né? Os ossos, às vezes, né? Com o tempo não tem mais nem os ossos. Aqui jaz fulano. Você vê no cemitério, vê lá o nome da pessoa que nasceu, morreu, está ali, enterrado. Mas lá no sepulcro de Jesus, tem uma placa lá em inglês, dizendo o seguinte: ele não está aqui, porque ele ressuscitou.
E hoje ele vive e reina dentro de nós. Amém? Guarde essas 3 notícias aí no seu coração. O nascimento de Jesus, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. Aconteceu há 2024 anos atrás. E ainda hoje é uma notícia que pode espalhar, porque é verdadeira. Tem notícias que são falsas, são fake, mas essas 3 ficou para a história. O nascimento, a morte e a ressurreição de Jesus. Que ele reina e vive dentro de nós. Amém? Até a próxima mensagem, se Deus quiser, e o povo de Deus diz amém e amém.